terça-feira foi aprovada a mensagem do governo que indica a ex-deputada Graça Matos para o cargo de conselheira da AGETRANSP, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio. O mandato tem duração de 4 anos. A vaga foi aberta após a morte da ex-conselheira Aparecida Gama. Graça Matos foi eleita pela primeira vez em 1990 e teve 6 mandatos consecutivos na Alerj. Agora vai haver novas licitações para os transportes aquaviários da Baía de Guanabara, né? Eu acho que é um desafio muito grande, porque a gente tem que incluir nesse projeto básico o município de Magé, o município de Duque de Caxias, o município de São Gonçalo, porque é inconcebível a gente ter uma Bahia, né, enorme, e não ter transporte aquaviário para os outros municípios, né? Melhorar não só a ligação Niterói-Rio de Janeiro também, que é precária, também tem dia que os barcos estão superlotados. Trabalhar também na questão dos transportes que já existentes, que é o caso da ligação Niterói-Rio de Janeiro, Charitas-Rio de Janeiro, e agora começar com a implantação da questão de barca em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Foi aprovado o projeto da deputada Márcia Giovanni, que criou o programa educativo e de prevenção de quedas acidentais. A proposta tem como alvo a população de terceira idade. A ideia é criar uma campanha em hospitais e postos de saúde para alertar sobre os perigos das fraturas em pessoas mais velhas. O texto segue para a sanção ou veto do governador. A maioria das quedas acontecem dentro do ambiente doméstico, né? Então é muito importante que os familiares, né, saibam como equipar a casa, tirar aquele tapetinho, botar uma barra no banheiro. E a gente, segundo o Ministério da Saúde, foram gastos mais de 51 milhões com quedas dos idosos, né? Isso fora medicamento, que foi 24 milhões. Então, a gente prevenindo vai ser uma economia, vai ser melhor qualidade de vida para os nossos idosos. E com essa perspectiva de cada dia mais a nossa população envelhecer, então que a gente envelheça, né, com saúde. O conjunto arquitetônico do Complexo Hospitalar da Beneficência Portuguesa, no bairro da Glória, zona sul do Rio, pode ser tombado como patrimônio histórico e cultural do Estado. A proposta assinada por 12 parlamentares foi aprovada e segue para análise do governador. No caso da Beneficência Portuguesa, é reconhecidamente os serviços que têm sido prestados, a história da Beneficência Portuguesa, em relação a colocar à disposição todas as suas capacidades e competências no sentido de tratar bem, principalmente aquelas pessoas de origem portuguesa. E não só isso, também havia um alargamento de prestar esse serviço a outras pessoas. Também foi analisado o projeto do deputado Fábio Silva, que pede prioridade na tramitação de processos judiciais que envolvam igrejas ou templos religiosos. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda volta ao plenário para mais uma votação. O projeto do deputado Flávio Bolsonaro pede ao governo a criação de um programa estadual de valorização e preservação da memória dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, que atuaram na Segunda Guerra Mundial. Entre os objetivos do programa estão a manutenção da sede regional da Associação dos Veteranos da FEB, no centro do Rio, onde funciona um museu, e também a preservação de documentos históricos. A proposta foi aprovada e volta ao plenário para mais uma votação. Hoje, as sedes que possuem das associações de ex-combatentes estão completamente largadas, com dívidas com o governo do Estado. Antigamente elas tinham um mínimo de financiamento, porque havia muitos associados. Havia muitos ex-combatentes vivos. Hoje em dia existem poucos e já na faixa dos 90 anos de idade e não há nenhuma mobilização por parte da Secretaria de Cultura, nenhuma, para manter viva a memória, que é o orgulho para todo o nosso país. As rodovias fluminenses podem receber placas de sinalização para alertar sobre a presença de ciclistas. É o que determina o projeto do deputado Bruno Dauaire, que foi aprovado e ainda retorna ao plenário para mais uma discussão. O ciclismo ele vem ganhando cada vez mais adeptos e a nossa preocupação justamente é alertar o poder público para que ele possa sinalizar essa área, porque os carros trafegam pelas BRs,
E competência nossa é a competência estadual e nada mais justo do que trazermos essa legislação ao governador para que ele possa sancionar e colocar essas placas de aviso a esses ciclistas, evitando acidente. Nós já vimos vários acidentes acontecendo e é importante tanto o ciclista ter essa sinalização como o próprio motorista do carro. Pode ser alterada a lei de 2001 que obriga os bancos a oferecer segurança aos usuários de caixas eletrônicos. A deputada Cidinha Campos quer aumentar a multa para quem descumprir as regras, seguindo os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor. O projeto ainda vai passar por mais uma votação no plenário. A defesa do consumidor, o PROCON, por exemplo, que autua as empresas, tem a prerrogativa de estipular a multa que ele achar necessária e que leve em consideração o poder econômico da empresa, ao contrário dos projetos que são votados aqui antes do Código de Defesa do Consumidor, que estipulava cada uma multa. O que eu estou fazendo é unificar, por isso que tem tanto projeto meu nesse sentido, unificar a interpretação das multas com relação aos consumidores. Supermercados e farmácias do Rio podem ser obrigados a instalar aparelhos com lentes de aumento para facilitar a leitura dos rótulos dos produtos. Os equipamentos devem ficar ao lado dos leitores de código de barra e devem ser indicados por cartazes suspensos. O projeto do deputado André Siciliano recebeu 12 emendas e retornou às comissões. O programa Semeando a Sustentabilidade pode ser implantado em escolas da rede estadual e unidades do Degase. O projeto do deputado Tio Carlos autoriza o governo a ensinar os alunos práticas de agricultura natural, que não utiliza fertilizantes ou agrotóxicos. As atividades devem ser extracurriculares. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Esse projeto tem uma visão clara de levar para as escolas, unidades escolares, que eu acho que através da educação é o melhor caminho, de disseminar, falar para as pessoas a importância da sustentabilidade, por exemplo, em relação à agricultura. Teremos, por exemplo, necessidade de orientar o nosso jovem, por exemplo, uma alimentação saudável através, por exemplo, de uma horta que a gente não possa empregar ali agrotóxico, porque se tornará uma alimentação mais sadia. É uma oportunidade que nós temos de levar justamente o tema da sustentabilidade para dentro das escolas. E a deputada Marta Rocha quer regulamentar a prática esportiva de paintball e airsoft no estado. O texto prevê quais equipamentos podem ser utilizados e como eles devem ser transportados. Os fornecedores do material devem manter o cadastro dos clientes por 5 anos e enviar os dados dos compradores ao Exército e à Polícia Civil. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. Esse projeto ele quer regulamentar essa atividade esportiva. Esse projeto quer sim obrigar ao praticante de esporte. Eu não vejo problema nenhum que ele se cadastre na Polícia Civil. Ele vai fazer um único cadastro. Nesse cadastro ele vai apresentar os seus dados qualificativos e o cadastro de todas as armas. Vai dizer que ele vai pagar uma única vez uma taxa de R$50. Não é verdade que ele vai ter que andar com a nota fiscal, né? Não é verdade. O que ele vai ter sim é que comunicar tanto a delegacia da área quanto ao batalhão a existência de uma competição naquela área, para evitar exatamente que as pessoas fiquem surpresas achando que são armas verdadeiras, quando na verdade a gente está praticando o esporte. O Rio pode ter um programa de incentivo à reciclagem. A proposta do deputado Carlos Mink pretende reduzir os impactos ambientais e criar postos de trabalho para os catadores. O programa deve ser financiado com os recursos obtidos nos termos de ajustamento de conduta por danos ambientais e também pelas empresas que produzem e comercializam embalagens. O projeto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Os catadores vivem à míngua. Todo mundo bate palma para os catadores, mas ninguém apoia. Esse projeto garante fontes de recurso para eles poderem melhorar o galpão, o caminhão. Hoje a coleta seletiva na região metropolitana é 2%, é uma miséria. E as cooperativas dão na pobreza. Então o que nós pegamos? 3 fontes. Termos de ajuste de conduta de empresas que descumpriram licença ou cometeram algum crime ambiental. Ações judiciais que condenam, geralmente em valores. E também condicionantes de licenças ambientais que falam, tudo bem, você tem a licença, mas
tem que melhorar a tecnologia, melhorar o saneamento, apoiar os catadores. Juntar esses recursos e fortalecer para que as cooperativas possam ficar mais fortes, operantes, empregar mais gente e reciclar mais o lixo, para ele não ir para a Baía de Guanabara e para o Rio Paraíba. No expediente final, o deputado Tio Carlos falou sobre a criação de um grupo de trabalho para discutir melhorias no Hospital Curupaiti, em Jacarepaguá, que trata pessoas com hanseníase. Há 15 dias tivemos a informação de que iriam fechar o hospital. De pronto liguei ao secretário Luizinho, secretário estadual de saúde. Ele disse absolutamente que não seria um fechamento, era apenas uma condição de tirar um equipamento que não estava sendo utilizado e levar para uma outra unidade. Porém, pedimos ao secretário que fosse junto a essa comunidade para que pudesse falar exatamente e até aproveitamos a oportunidade também de cobrar melhorias para o hospital. O secretário foi no sábado, às 2 horas, tivemos a presença da deputada enfermeira Rejane, que contribuiu muito para que essa visita tivesse um proveito maior à medida em que nós fizemos algumas observações, pontuamos a necessidade de um número maior de médicos, porque lá tem uma questão de profissionais que estão muito idosos se aposentando, e a gente precisa aumentar esse corpo de médicos, não só de médicos, como enfermeiras e técnicos de enfermagem. O secretário foi bastante solícito e criou ali um grupo de trabalho. Teremos uma reunião com o grupo técnico daqui a 15 dias, com os técnicos, médicos, enfermeiros, a própria direção do hospital, e daqui a 30 dias voltaremos, dando uma posição para toda a população que está ansiosa por uma resposta e, é claro, para a melhoria desses hospitais. Já os deputados Anderson Nogueira e Conte Bittencourt falaram sobre a audiência pública da Comissão de Economia, que vai acontecer nesta quarta-feira, para debater a prorrogação da Lei de Regime Especial Tributário para a área têxtil e moda íntima. Essa audiência traz principalmente as APLs de Nova Friburgo e Cabo Frio, com relação à produção da moda íntima, da lingerie e do setor têxtil, porque a lei do têxtil vence em 2018. E a gente pretende estendê-la até 2024. E no pensamento de construir, a gente quer debater na casa essa questão para que a matéria possa ser pautada e haja sensibilidade dos parlamentares para essa extensão, desde que, claro, seja amplamente discutido com todos. Friburgo se transformou no maior polo de produção de moda íntima do país. Como é que nós vamos considerar isso aí? E aqueles empregos? E a riqueza que circula naquela região e os tributos que são ali recolhidos? Então esse debate vem em boa hora. Eu acho que a casa tem que colocar a lupa em cada incentivo, em cada benefício, em cada lei de regime especial, para que a gente garanta a permanência e a prorrogação daquelas que efetivamente cumprem o seu papel social e dão a contrapartida à população do nosso estado. As outras não. Aquelas que não têm transparência, aquelas que você não consegue enxergar a contrapartida esperada, essas têm que acabar. Agora, aquelas que são estratégicas para o Estado, essas a Assembleia tem que ter uma atenção especial e renová-las. O deputado Valdec Carneiro disse que professores da rede estadual estão dando aulas de disciplinas nas quais não são especializados, por determinação da Secretaria de Educação. Por mais que haja, em alguns casos, proximidade temática, por mais que em alguns casos sejam áreas conexas, não importa, né? A licenciatura que ele cursou, a formação de professores específica para uma área do conhecimento que ele cursou, o concurso público que ele prestou para uma determinada disciplina, não pode isso tudo não pode ser desconsiderado, além das especificidades de conteúdo, né? E epistemológicas. Assim, ensinar uma língua estrangeira requer uma outra artilharia pedagógica, digamos assim, do que ensinar o vernáculo, ensinar a língua portuguesa, né? Tudo bem, é tudo a área de letras, mas a partir daí começam as diferenças. E elas não são pequenas. A abordagem da história, o ensino da história, não é igual à abordagem do ensino da geografia, pelo amor de Deus. E o deputado Carlos Osório criticou a cessão de 3.000 policiais civis, militares e bombeiros para diversos órgãos da administração pública. 3.000 policiais cedidos num momento de crise gravíssima de segurança que vive hoje no Rio de Janeiro, não há justificativa. O governador do estado e o secretário de segurança têm que vir a público imediatamente dizer qual será o plano para requisitar esses policiais para que eles possam ser colocados imediatamente para onde eles foram contratados. Querem estar na rua, trabalhando na segurança e protegendo o cidadão. O Rio de Janeiro vive quase uma guerra civil. Como pode se justificar 3.000 agentes de segurança cedidos a outros órgãos? Isso não se justifica.